Muitas vezes nós vivenciamos uma ideia de que temos que ser super-heróis, temos que dar conta de tudo, temos que entender tudo, temos que aceitar tudo. E nessa ânsia de perfeição, nós esquecemos que aceitação, tolerância, compreensão são processos que vão acontecendo ao longo do nosso desenvolvimento e que dependem exclusivamente da forma como nós vamos nos relacionando, tanto com a nossa autoaceitação, com a forma como nós percebemos as nossas diferenças, as nossas fragilidades, as nossas potencialidades, quanto a forma que nós percebemos o outro. Tolerar simplesmente é uma forma de conviver com o outro, mas não necessariamente concordar com o outro. A tolerância, ela não ultrapassa a relação da superficialidade, porque muitas vezes pessoas vivem juntas e apenas se toleram. A tolerância nem sempre caminha para uma evolução ou conduz o indivíduo para que ele cresça, para que ele avance, para que ele evolua. A tolerância é simplesmente a possibilidade de conviver com o outro, respeitar esse outro, mas não necessariamente promover nesse outro qualquer tipo de transformação. Quando nós falamos de convivência a dois, ou falamos de uma amizade, nós temos que ultrapassar a tolerância, porque senão qualquer ponto de discussão será um ponto de confronto, conflito, de dias em que as coisas têm que ser administradas, e aí todo mundo vai permanecer no mesmo lugar, já que tolerar não permitirá com que eu evolua. Porém, passada a tolerância, é necessário maturidade, é necessário intimidade, é passar por um processo de aceitação onde eu preciso compreender por que o outro age dessa forma. O que tem na história dele que o leva a ter esse tipo de comportamento, não como uma forma de justificativa, mas como uma maneira de autorização para que eu possa questionar, para que eu possa apontar, não julgar, mas para que eu possa caminhar ao lado dele nesse processo de evolução. A aceitação não é um processo passivo, da mesma forma que a compreensão também não, porque na medida em que eu compreendo o outro, eu declaro que eu estou ali, para que nós possamos evoluir juntos. Muitos casais e muitos amigos não chegam à ideia da aceitação. As pessoas têm mania de dizer, esse é o jeitinho do fulano, ou, é melhor a gente não discutir. Para que evitar problemas? E aí as relações vão colocando embaixo do tapete uma série de dificuldades e as pessoas vão simplesmente convivendo sem que elas necessariamente partilhem da própria vida. E a intimidade fica muito distante disso, a intimidade fica muito longe de existir, já que estamos ali apenas para se tolerar. Na medida em que eu proponho um processo de aceitação, é muito importante que eu entenda alguns pontos. O primeiro deles é o que de fato é a razão para aquela pessoa estar ali do meu lado. O que motiva esse indivíduo estar ali do meu lado? Que papel esse indivíduo desempenha na minha vida? Ou qual é a função desse indivíduo? Porque muitas vezes as pessoas estão ao nosso lado, sejam elas amigas ou parceiros ou parceiras, para suprir carências da nossa história. Às vezes, a disfuncionalidade familiar que nós vivenciamos, as relações de abandono ou rejeição, acabam gerando naquelas pessoas ali a funcionalidade de papéis que não necessariamente elas deveriam assumir. Existem quantas esposas que são mães dos seus maridos? Existem quantos amigos que assumem o lugar de pai? Existem quantos maridos que têm a expectativa de encontrarem nas suas esposas não suas amantes ou mulheres, mas aquelas que possam servi-los ou cuidá-los especificamente. Então é importante primeiro entender
que para aceitar algumas coisas eu preciso reconhecer o que é que eu estou fazendo ali de fato. Qual é a função, qual é o papel que eu venho desempenhando nessa relação. E a partir daí, observar se eu aceito isso, se eu quero isso ou não, ou se nós podemos estender esse papel para outros tipos de relação. Porque eu posso até aceitar ser mãe de um amigo ou ser pai de um amigo, mas eu quero mais do que isso. Eu quero reciprocidade, eu quero poder ter o mesmo colo que eu ofereço. Eu quero poder estar ali para ele da mesma forma que ele está para mim, mas também como parceiro, também como amigo. Então é importante entender, nesta relação, a que serve o meu papel. E além disso, às vezes eu ouço muito isso, né? Porque as pessoas são ótimas fora de casa, mas às vezes quando elas chegam dentro de casa, elas dão o seu pior. Porque elas projetam nos seus laços de amor, onde elas têm garantia desse amor, às vezes as suas dores, os seus ressentimentos, às vezes as dificuldades do dia a dia. Então eu chego em casa e eu não pude gritar lá com aquele meu amigo, ou eu não pude reclamar com o meu chefe, e eu vou fazer isso com quem? Eu vou fazer isso com os meus filhos, eu vou fazer isso com o meu marido, eu vou projetar nas pessoas a minha dor. Até que ponto esse processo de aceitação não precisa ser aquele que diz: espera lá, eu estou vendo que você está nervoso ou nervosa, eu estou vendo que algo não foi bom ao longo do seu dia, eu estou aqui para você, mas eu não quero ser o seu alvo. Então, na medida em que eu consigo dizer isso, a pessoa de repente desperta para que ela perceba o quanto, na maioria das vezes, ela tem dado as suas dores para quem ela tem garantia de amor. Um outro ponto que é muito importante que a gente entenda é que no processo de aceitação e de compreensão, eu preciso sim permitir que o outro seja ele, tenha os seus próprios rituais, tenha o seu próprio espaço e possa com isso desenvolver as suas preferências, aquilo que ele gosta. Estar junto não pode ser um aprisionamento. Estar junto precisa ser um exercício do meu próprio eu para com o outro. Algumas pessoas têm que se adaptar ao hábito do outro, se adaptar às manias do outro e acabam se destituindo de si mesmos. O processo de aceitação, o processo de compreensão é saber conviver com o tempo do outro e com as necessidades desse outro, porque às vezes todo mundo precisa de um tempo de silêncio. Às vezes todo mundo precisa ter uma gaveta onde guarda as suas coisas. Às vezes eu vou querer ter um tempo para ler sozinho e nesse processo eu preciso autorizar o outro a ser ele, já que eu quero que ele esteja comigo. E uma das coisas importantes nesse processo de aceitação é que eu diminua as expectativas e aprenda a observar quem é aquele que está por mim e para mim. É importante que as pessoas não disfarcem as características, nem se impeçam de ver o real, nem acabem idealizando coisas ou criando coisas para que o outro simplesmente cumpra. Nós temos que ser aquilo que somos e na medida em que nós formos autênticos, nós autorizamos o outro a nos conhecer e a intimidade nasce desse processo. Algumas pessoas me perguntam muito como confiar, como estar com o outro e eu tenho dito, aprenda a se aceitar para que você possa aceitar o outro e a partir desta compreensão será possível construir uma relação de confiança. Vem comigo, durante a semana nós vamos falar bastante desses temas.